Bom, vamos começar agora. Já no meu relógio o cronômetro já apitou às 5 horas, está na hora. O tema é extenso, eu acho que vai dar muita pergunta interessante para esclarecer. O tema então é autoestima. A autoestima é o sentimento de importância e de valor que uma pessoa tem em relação a ela mesma. Para ser feliz, ter bons relacionamentos e ser emocionalmente equilibrada, é essencial que a pessoa se sinta bem consigo mesma. Isso significa que precisamos literalmente nos amar. E esse amor a si mesmo, maior ou menor, se chama autoestima. Autoestima não é, eu gosto muito de mim. É o quanto você gosta de você. E esse quanto pode ser muito ou pode ser pouco também. A pior solidão é não estar confortável consigo mesmo. Ter uma boa autoestima é diferente de ser narcisista. O narcisismo promove desrespeito ao outro, uma vez que a pessoa narcisista se acredita ser superior e não igual aos outros. Com uma autoestima adequada, a pessoa se valoriza e faz o sempre por uma ótica realista, não fica se inflando não. Tem consciência das suas virtudes e também de seus defeitos, e não tenta escondê-los para parecer o que não é. Os ególatras e os narcisistas têm uma admiração excessiva por si mesmos. Eles acreditam que são superiores às outras pessoas, consideram que são perfeitas e que tudo que eles fazem também é perfeito. Claro que não é assim para ninguém, mas eles se acham. Eles acham que o sol gira em torno do umbigo deles. Aceitar quem somos e como somos é o primeiro passo para ter uma autoestima incondicional. Eu estou escrevendo aqui temas para as próximas aulas. Esse tema para a aula que eu dou na quarta-feira na Unafisco e quinta para o público em geral, é autoaceitação. A autoaceitação, vocês vão ver, é mais importante do que a autoestima. Porque, embora muitos batam no peito dizendo que tem autoaceitação, na verdade tem autorrejeição. E quem fica se afirmando que eu me aceito como eu sou, papapá, geralmente tem alguma inferioridade por trás disso. Mas voltando aqui à autoestima. Todas as pessoas têm defeitos. E o fato de nós reconhecermos nossos próprios defeitos pode nos ajudar a melhorar. Fingir que não temos defeito não faz nenhum bem. Também não há por que se afligir. Todo erro é um aprendizado. O respeito próprio é a porta de entrada para a autoestima. Não existe felicidade sem respeito próprio. Deixa eu ver aqui, a Alzira chegou, Guilherme, Malu. Esse letreiro não estava rodando não. Ívria, Bernadette, Regina Melli, a galera tá aí toda aí. Eu estava me sentindo abandonado. O letreiro aqui não virava. Dirce, Fátima, Sueli. Vamos lá. Não existe felicidade, conforme eu estava dizendo, sem respeito próprio, sem se manter fiel ao seu próprio potencial, e uma pessoa precisa respeitar a si mesma e suas decisões a fim de se sentir bem com o que ela é. Você vai tirar das suas costas aquele desagradável medo do ridículo e uma tremenda necessidade de aprovação, porque você será o principal juiz da sua conduta. Não que os outros não nos interessem, não é isso não. Mas você não vai depender dos aplausos e dos reforços externos e vai lidar de uma forma muito mais tranquila, muito mais objetiva com as críticas que vêm para você. A Malu diz que jamais me abandonará. Obrigado, Malu. E ela fala em nome de todos. Somos gratos. Obrigado, querida. Quando você se aceita, olha só que coisa importante, você se liberta de precisar
que os outros te aceitem. Essa necessidade de ser aceito pelos outros é uma escravidão. Quando você se aceita, você não precisa mais da aceitação de ninguém. Não é que se torne ruim a aceitação do outro. É agradável ou desagradável, mas não é indispensável. Se você tem baixa autoestima, qualquer situação que você considere diretamente desrespeitosa vai te perturbar. Quanto maior a autoestima, menos mágoas e irritações a pessoa vai sentir em qualquer situação negativa. Importa muito, mas muito mais sobre aquilo que você pensa sobre si mesmo do que as outras pessoas pensam sobre você. O que as outras pensam sobre você é uma percepção delas, não tem nada a ver com a tua realidade. A mesma pessoa vai te achar bonito, a outra pessoa vai te achar feio, uma vai te achar isso, vai te achar aquilo. As características estão no olhar delas, não na sua realidade. Aquelas pessoas que não amam a si mesmas aprenderam a se culpar por tudo aquilo que fazem de errado. Eu conheci gente que já me disse assim, eu não vou com a minha própria cara. Então, eu recomendo que você exerça o direito de cometer erros. Nós aprendemos, gente, por tentativa e erro, e não por tentativa e acerto. É impossível não errar de vez em quando. E por isso, você não tem escolha, além de aceitar isso, humildemente, sem espernear, sem brigar contigo. Você é humano. O poeta Fernando Pessoa, ele falou uma vez assim, eu estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Porque os amigos deles, todos admitiam, ele era mais bonito, não errava, faziam isso, faziam aquilo, todo mundo era superior. Aí ele explodiu, eu estou cheio de semideuses, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? A Cláudia Rosenthal chegou, Cláudia, você faltou ontem à aula, Cláudia. Você faltou e fez falta. Se nós não nos amamos o suficiente, se nós não nos estimamos o suficiente, vamos precisar buscar os sentimentos vindo dos outros, porque você está carente disso. Viver as nossas vidas baseados apenas em reforços positivos e externos vai gerar dependência e desconforto. Para você saber se você é boa ou má, bonita ou feia, você vai depender da opinião dos outros. Dependendo da opinião dos outros, eu não chamo de autoestima, eu chamo de heteroestima. A tua própria estima, tudo bem. Eu me acho bom, eu me acho isso, eu acho aquilo. Agora, eu não sei quem eu sou, dependo do outro para refletir quem eu sou, então é hétero, diferente. E se você não gosta de si mesmo, mas é religioso, saiba que 19 vezes na Bíblia nós somos mandados a nos amar. Quando alguém faz alguma coisa e tira algum controle, ou poder de você, você fica a pé da vida. Se você tiver baixa autoestima, isso significa, teoricamente, que você não está no controle. Você vai ficar muito aborrecido se alguém te roubar as suas últimas gotas de independência e de seu poder, ou da sua sensação de controle. Uma frase que eu falo com frequência, e eu acho muito útil para vocês gravarem, é: quem te irrita te controla. Se eu estou em paz aqui, uma pessoa chega e começa a falar um montão de coisa, eu fico perturbado, quem é que está no comando das minhas emoções? Eu ou aquela outra pessoa? E aquela outra pessoa não tem o poder de comandar minhas emoções. Eu é que lhe dei o poder. Eu que abri mão do meu poder sobre mim, entreguei de bandeja para ela. A parte de nós que busca o respeito dos outros se chama ego. O ego é uma projeção de como queremos e precisamos que o mundo nos veja. Quando estamos com baixa autoestima, o que vai significar que o ego
está no controle e temos feedback bom ou positivo, nós nos sentimos bem conosco. Se vocês dizem, você é um ótimo psicólogo, não sei o quê, o meu ego vai inflar feito um sapo, fica cheio. Quando ocorre o contrário, dizer que eu sou um mau psicólogo, eu vou me sentir não muito bem em relação a quem eu sou. Isso porque, ao depender da opinião alheia, eu deixo de ser livre. Quando alguém é grosseiro ou nos deixa envergonhados, quando faz alguma coisa desrespeitosa, temos baixa autoestima. Isso nos leva a questionar a nossa autovalorização e nos magoa. É por isso que uma pessoa com baixa autoestima é altamente sensível, porque a opinião que tem de si mesmo varia de acordo com a habilidade que ela tem de impressionar os outros. Quem tem um ego muito grande não significa que ele seja forte. Esse ego grande é frágil, é fácil de estourar. Qualquer coisinha você fura. Compreenda, é apenas o seu ego, ou seja, falso eu, que fica ofendido. Quanto maior a nossa autoestima, menos magoados nos sentimos quando alguém é desrespeitoso. Vocês querem fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida até aí? Eu tô com a impressão que eu estou indo muito rápido. A Nilza também. A Nilza anda sumida, Nilza. O que é, querida? Viajando? Bom, prosseguindo. As pessoas só nos atingem quando nós damos poder a elas. A Malu pergunta, o egocêntrico tem baixa autoestima? Não, mas ele tem uma autoestima inadequada, porque ele se acha o centro do universo. Isso ninguém é. Ele se acha o sol, tudo gira em torno dele. As pessoas, eu estava dizendo, só nos atingem quando damos poder a elas. A Ana Cláudia diz aqui, doutora Embinda, eu tinha uma mania de pensar que um dia alguém ia ver o quanto boa eu era, como se fosse muito difícil ver quem eu era. Hoje em dia conheci o botão do F da... Aí parou a frase dela. Bom, então não é uma pergunta. Se você dependia do outro para ver se você tinha valor, você era uma escrava. Você não tinha autoestima, você não sabia quem você era. Você usava o outro como espelho. Eu estou bonito, eu estou feio, a roupa está arrumada, você dependia do outro. Eu estava dizendo que as pessoas só nos atingem quando damos poder a elas. De certa forma, não existem ofensas. Como não existe ofensa? Diz que eu sou isso, que eu sou aquilo, chegou minha mãe, bababá. Não existe ofensas, apenas pessoas ofendidas. Se você disser que eu tenho cabelo branco, eu vou ficar ofendido? Ou disser que minha mãe era uma piranha, eu vou ficar ofendido? Se minha mãe não era piranha, por que eu vou ficar ofendido? E se fosse, por que eu ficaria ofendido? Então, não existem ofensas, apenas pessoas que se sentem ofendidas. Fábio Rimmer, Fábio, meus pêsames pelo falecimento da tua mãe e agradeço a tua audiência aqui. A Kátia diz, professor doutor, não é muito mais simples ser realmente quem somos? Claro, Kátia, é sim. Agora não é muito mais difícil você ser quem você é, quando todo mundo acha que você não deveria ser do jeito que você é? Dizem que o Charlie Chaplin, para quem não se lembra, é o Carlitos, aquela figura com bigodinho, bengala, chapéu coco, calça listrada. Ele foi participar de um concurso de imitadores do Charlie Chaplin. Ele foi lá e, sabe, ele tirou em terceiro lugar. Ou seja, a opinião dos outros, pela opinião dos outros, você não pode nem ser você. Charlie Chaplin não foi considerado autêntico.
Nesse pode. Ele ficou em terceiro lugar do concurso. O Silvio pergunta: qual é o limite da autoestima do egocêntrico? A autoestima é o quanto você gosta de si mesmo. Egocêntrico é uma paixão desenfreada por si mesmo, em que você acha que o mundo gira à tua volta. É mais ou menos isso. O egocêntrico. Gilberto diz: qual a diferença entre autoestima e autoafirmação? Autoestima é quanto você gosta de si mesmo. Autoafirmação, vamos colocar a palavra em substituição, chama assertividade. Eu digo sim quando eu quero dizer sim, e digo não quando eu quero dizer não. Sabe, eu não vou dizer não pelo medo de... Não digo sim pelo medo de dizer não. Então eu sou afirmativa. É isso que eu penso, é isso que eu gosto, é isso que eu sinto. Como eu me sinto em relação a mim, é que a autoestima. A autoestima e o ego são inversamente relacionados. Quando um aumenta, o outro abaixa. Quanto mais ego, menos autoestima. Por que você precisa se mostrar o maioral só se for porque você se sente menor? A opinião do mundo a seu respeito é formada principalmente a partir da opinião que você tem de si mesmo. Na verdade, os outros vão ver em você aquilo que você realmente vê em você. Interessante, nós transmitimos para o outro como nós nos vemos. E o outro vai captar essa mensagem direitinho. Quando uma pessoa fica zangada, é porque, de certa forma, ela é medrosa. E tem medo de quê? Medo de ter perdido o controle sobre algum aspecto da própria vida, da sua condição, da sua compreensão, do mundo, da sua autoimagem. A raiva é a resposta impulsiva desse medo, que, por sua vez, vai gerar conflito e animosidade e desentendimento. Isso porque nós dirigimos a nossa raiva para a fonte que julgamos responsável por roubar o nosso poder, o nosso controle. Se você me xinga, eu fico com raiva de você e mando brasa, porque eu me sinto roubado da minha imagem. Você atropelou minha imagem. A Ana Cláudia diz: verdade, quanto mais a gente se curte, mais o outro nos aceita. Quanto menos você se importa em ser aceita, mais você vai ser aceita. Se você se torna uma mendiga emocional, você vai ganhar migalhas. E se você ganha migalhas e fica satisfeito, eu pergunto: você é um pombo? Alfred Adler, o psicólogo, que ele foi discípulo de Freud, depois divergiu. Discípulo não, foi companheiro de Freud. Ele fez grandes estudos sobre a autoestima. E o Adler dizia: sensibilidade exagerada é sentimento de inferioridade. Vocês não conhecem aquelas pessoas cheias de nome-toques? Qualquer coisinha ela fica magoada, faz biquinho, faz cara de bunda. Vocês não conhecem essas pessoas? Aquela sensibilidade exagerada é um sentimento de inferioridade. Qualquer coisa que toca nela, ela se sente mal. É uma maneira até de manipular os outros. Se você vai começar a preservar aquela pessoa, não vai falar nada perto dela que possa magoá-la ou supostamente magoá-la. A Lídia diz: parar de me julgar, em vez disso me aceitar com todas as imperfeições, fragilidades e erros e fracassos, sem querer ser perfeita. Muito bem, Lídia. Nós não temos defeitos. Eu tenho meu defeito é esse, meu defeito é aquele. Você não tem defeito, você não é um eletrodoméstico, não é um carro, não é um equipamento. Você tem características que, dependendo do ponto de vista, podem ser positivas ou negativas, dependendo do ponto de vista. E nem sempre esse ponto de vista é o único e unânime. Por exemplo, na Inglaterra, os estudantes, foi em 1990, eles tinham uma cafeteira elétrica. Aí eles tinham
Mas toda hora tinha que olhar para ver se a máquina, se a cafeteira tinha passado café. Aí, por preguiça, o que é tido como pecado capital, eles inventaram um equipamentozinho que ficou vigiando a máquina de fazer café, para não precisar levantar e ir lá toda hora ver. Ou seja, eles inventaram a webcam. Essa câmera portátil foi inventada em 1990 para vigiar o cafezinho. Não é uma maravilha? E a preguiça é um defeito ou uma virtude? Depende do ponto de vista, mas não é defeito, é só uma característica. Você não tem defeito. Ninguém tem defeito. Temos características que dependem das circunstâncias. Se a preguiça não foi a responsável pela invenção da roda, você não já imaginou quanto peso a gente tinha que carregar? Então, eu sou um defensor da preguiça, até porque eu sou preguiçoso. Na raiz de todas as emoções negativas, a inveja, ciúme e especialmente a raiva, na raiz dessas emoções está principalmente o medo. Na raiz do medo está a baixa autoestima. É por isso que as pessoas irritadiças têm baixa autoestima. É por isso que elas discutem, são inflexíveis e não perdoam. Eu já fui muito desse tipo. O ódio nos faz sentir poderosos, nos dá a ilusão que estamos no controle, que somos livres e independentes. Mas, na realidade, ele faz com que nós percamos o controle. Você acha que está no controle com ódio. Quem está te controlando é o ódio, não é você. Quando você se irrita, você tem a falsa sensação de poder. Mas isso é apenas uma simulação da verdadeira segurança. Nós nos agarramos ao ódio porque imaginamos ter o controle do relacionamento, que a pessoa agora com quem você brigou depende do seu perdão. Quando estamos magoados, entramos num estado de defesa e a irritação estimula. E o ego nos dá a percepção de identidade, do controle e da estabilidade que foram tirados. Esse ego é o nosso inimigo. A Giza diz que é preguiçosa. Para fazer comida para os filhos, ela se sente culpada. Você não faz a comida, por que culpa? E você não tem direito de ser preguiçosa? Giza, você não vai deixar teus filhos com fome, tudo bem. Agora, ter preguiça, qual é o problema? Ô, Nico. Abraço, Nico. Seja bem-vindo. Giza é a Gisele Santiago. Você mandou uma mensagem para mim, não foi, Gisele? Acho que o Márcio me transmitiu a tua mensagem. O ódio, então, é uma ilusão que nos faz sentir de pé. É o nosso mecanismo de defesa e não oferece uma satisfação real ou um conforto psicológico duradouro. Se nós tivermos uma confiança realista em nossas noções e nosso valor pessoal, se nos sentirmos seguros a nosso respeito, a nossa tendência vai ser ver o mundo como um lugar aberto para nós. Você está em paz contigo mesmo, que coisa melhor do que essa? Então a Giza está dizendo que os filhos são grandes, que sabem fazer a comida. Giza, então preguiçosos são eles, não você, né? Você não tem que sentir culpa. A culpa, já falei aqui em outras ocasiões, é um sentimento neurótico. Não entra nesse caminho, não. Eu não vou me desviar para explicar, mas é um sentimento neurótico, não tem razão de ser. A autoestima nos fortalece, nos dá energia, nos dá motivação. Ela nos inspira a obter resultados e nos permite sentir prazer e orgulho diante das nossas realizações. A Kátia diz, não tem nada melhor do que estar em paz. Isso, Kátia. Concordo contigo 1000%. Tem gente que gosta de comprar briga. Eu compro paz, porque paz é muito mais barato.
Temos mais que uma necessidade apenas, e não existe só uma solução para todos os problemas da nossa vida. Uma noção bem desenvolvida de si mesmo é a condição necessária para o nosso bem-estar, mas não é suficiente. A sua presença não garante a sensação plena de realização. Entretanto, presença da autoestima que eu estou me referindo. Entretanto, a pessoa que não tem autoestima vai sentir ansiedade, frustração e desespero em alguma medida. A Giza está mandando brasa. Eles fazem, mas eu acho que devia fazer. Esse devia fazer está escrito aonde, Giza, como obrigação? Se você me disser onde está escrito, eu fico grato. Aliás, nem me diz não, porque senão eu posso acreditar e vou achar que eu devo fazer a minha comida. Devia fazer por quê, cara pálida? Não devia fazer nada, você faz porque quer. A única coisa que nós devemos, no sentido absoluto, fazer é comer, beber e respirar, porque sem isso a gente morre. Todo o resto é opcional. Você não faz, os teus filhos não morrem, ninguém morre. A autoestima se proclama como uma necessidade, porque a sua relativa ausência compromete a nossa capacidade de funcionar. É por esse motivo que nós dizemos que ela tem um valor de sobrevivência, a autoestima. E hoje, mais do que nunca, atingimos um ponto da história em que a autoestima, que sempre se mostrou como uma necessidade psicológica de máxima importância, também se tornou uma necessidade econômica da maior relevância, um atributo imperativo para adaptação a um mundo cada vez mais complexo, desafiador e competitivo. Está chegando alguma coisa, algumas mensagens aqui. A Malu diz: a pessoa com baixa autoestima se sente mal consigo mesma. É uma companhia ruim para si mesma. Malu, no fundo, como você é minha aluna, você vai assistir no futuro a aula sobre autoaceitação. É melhor do que autoestima. A Giza diz que não está escrito em lugar nenhum que ela devia fazer a comida. Se não está escrito em lugar nenhum, que obrigação maluca é essa, Giza? A Cláudia: mas o convívio na sociedade, os costumes e as comparações não acabam mexendo com a nossa autoestima? Não. Se acabam mexendo com a tua autoestima é porque você não tem autoestima. Os outros é que sabem quem você deva ser. Ouviu, Cláudia? O que os outros dizem é só a opinião deles. Então, o mundo todo está pronto para dizer como você deve ser. Que você não deve ser desse jeito, deve ser do outro. Isso desde pequenininha você vem ouvindo. Precisa acreditar nisso? A Kátia, olha a pergunta da Cláudia, já vi. A Lídia: gosto quando deixo de lado a opinião dos outros que estão praticando o que eu quero. O que eu penso é minha opinião. Tá certo. A Wanda, minha prima, chegou lá de Teresópolis. A Cláudia fez uma observação aqui que eu não estou conseguindo enxergar. Cláudia, você escreveu alguma coisa ou o letreiro me enrolou aqui? A palavra eficácia é a capacidade de produzir o resultado desejado. Em um sentido fundamental, ser eficaz é ser capaz de enfrentar os desafios da vida. Todos nós desejamos e necessitamos dessa sensação de competência, autoeficácia. É um dos aspectos centrais da autoestima. A Cláudia disse que é verdade a resposta que eu dei a ela. Obrigado, Cláudia. Ela significa confiança no funcionamento da mente do indivíduo, a autoeficácia, confiança na sua capacidade de pensar e também na sua própria capacidade de entender os fatos. É acreditar que pode
funciona como uma lanterna que vai te ajudar a achar o caminho, por mais escuro que esse caminho seja. Você não precisa que ninguém pense para você. A colocação da Cláudia, preocupação com o que os outros dizem, para a sociedade, não sei o quê, isso daí o Nietzsche chamou de psicologia de rebanho. O rebanho vai seguindo o caminho lá do boi guia, ou de alguém que guia, e a gente não precisa pensar, só seguir. Vamos parar um pouco, botar um freio nisso, pensa pela tua cabeça. Você acha que os outros pensam melhor do que você? Cleiton, boa tarde. Autoestima é quando eu me aceito e me liberto da pessoa. E me liberto do peso que você me aceite. Já falei isso, Cleiton. Obrigado, valeu. Em qualquer idade, quando nós nos sentimos eficazes, a nossa tendência é que nós somos bons e que a vida é boa, em vez de nos sentirmos impotentes e ineficazes, quando reagimos apenas fechados num universo que a gente considera como malévolo. A autoeficácia, então, a gente vai para o pensamento do Henry Ford, que disse, se você acredita que pode ou que não pode, de qualquer maneira você tem razão. O que é autoeficácia? Em uma explicação mais simples. Eu posso não saber determinada coisa, mas eu confio na minha capacidade de vir aprender aquela coisa no devido tempo. Sabe assim? Você é capaz de dar aula de física para o 2º grau? Eu digo, hoje não. Porque eu me considero capaz de aprender o que eu preciso até o próximo ano letivo. Você pode dar aula de física para pós-graduação? Daqui a uns anos eu sou capaz. Nesse momento, não. Nós nascemos, gente, num estado de desamparo e de impotência completos. Sem a ajuda dos outros, nós não poderíamos nos alimentar, nos vestir, nem sequer nos mover pelo aposento. Sem alguém que cuide de nós não poderíamos sobreviver. Mas desde o começo, a direção do nosso aprendizado é normalmente para a independência e autoeficácia. Quando nós nos desenvolvemos, aprendemos a nos deslocar, a andar pelo próprio esforço, a pôr a comida na boca, a nos comunicar com os outros por meio de palavras, escolher as roupas que vamos vestir, ir à escola sozinho, aprender matemática, dirigir um automóvel, compreender com questões cada vez mais complexas, como física, filosofia, literatura, e mudar para o nosso próprio apartamento. Enfim, nós vamos nos tornando cada vez mais independentes. Em resumo, vamos nos tornando cada vez mais responsáveis por nós e capazes de sustentar a nossa própria vida. Vamos ver aqui mais. A Giovânia diz, doutora Emília, eu nunca gostei de jogos de competição quando criança. Achava que não dava conta. Giovânia, eu não gosto de competição. Eu prefiro colaboração. Não me sinto confortável competindo. Eu vou ganhar, o outro não. Sabe, não. Ou eu vou perder e o outro vai ganhar. Não faz muito minha cabeça. Eu já participei de muitas corridas de rua, inclusive maratona. Maratona são 42 quilômetros e 195 metros. A competição na minha maratona era comigo mesmo, era chegar ao final dos 42 quilômetros. Eu não estava competindo contra os outros corredores, até porque seria uma covardia contra mim. Mas não tinha sentido competir. Eu fui fazer como um alto desafio, não tinha nada a ver com os outros. Cada um corria o tempo que podia. Eu estava fazendo isso. Então, Giovanni, não precisa competir, não. Aliás, a educação ela é nociva, que nos ensina a ser competitivos ao invés de colaborativos. Só tem um lugar no pódio, um primeiro lugar. Não é? Se você não é vencedora, você é perdedora. Nos Estados Unidos, o xingamento pesado é chamar o outro de loser. Você é um perdedor. Quem te irrita te controla. Importância pessoal, ou levar as coisas para o lado pessoal,
é a expressão máxima do egoísmo, porque nós cometemos a presunção de achar que tudo é sobre nós. Quanto mais a gente amadurece, mais a opinião dos outros se torna irrelevante. Repetindo, quanto mais a gente amadurece, mais a opinião dos outros se torna irrelevante. Eu vou usar uma expressão que uma cliente minha usou, não é muito delicada, mas eu achei tão didática, que o marido fala cada absurdo para ela. Aí eu pergunto, e você? Aí ela responde, caguei baldes. Achei uma maravilha essa resposta, embora não muito cheirosa. Quanto mais a gente amadurece, mais a opinião dos outros é irrelevante. O que o marido falava em termos de desaforos para ela não tomava, não levava em consideração. Esse caguei baldes eu acho ótimo. Vocês podem botar no caderninho de vocês aí. Caguei baldes. Aí se você achasse, não, mas isso é deselegante, como um psicólogo falar uma frase dessa, ele podia ser mais sofisticado. Tá, eu vou atendendo esse pedido, esse suposto pedido. Frase do filósofo Pascal, 1600 e pouco. Uma indiferença pacífica é a mais sábia das virtudes. Você pode falar isso ou caguei baldes, dá no mesmo. Ou seja, você não vai dar importância nenhuma ao que foi falado. Eduardo chegou, Eduardo perdeu a condição, meu irmão. Chegou no final. A Malu já disse que já vai comprar os baldes. Malu, não compra balde, não, compra um tonel logo, aquele barril. Gostei, Malu, gostei. Malu é 10. Malu é 10. Mesmo quando uma situação parece pessoal, mesmo que os outros te insultem diretamente, não tem nada a ver contigo. O que eles dizem, o que eles fazem e as opiniões que eles emitem está de acordo com a maneira como eles percebem o mundo. Chegou o equipamento, Eduardo? Você foi buscar o equipamento? Chegou? Se chegou, boa sorte. Se não chegou, paciência, mas se chegou, boa sorte, bons negócios. O que pensam de você não definem quem você é. Cláudia Rosetal disse que chegou. Chegou o quê? O balde? Eduardo foi buscar o equipamento de outra coisa, de trabalho. Legal, Eduardo, gostei. O que pensam de você não define quem você é. É que ele pensa que você é outra história. Nem você conhece a si mesmo. Como é que eu posso falar isso se eu não conheço muita gente aqui? Você não conhece a si mesmo. Quantas coisas você disse que nunca faria e acabou fazendo? Quantas coisas você dizia para si mesmo que nunca deixaria de fazer e deixou de fazer? Nós não sequer nos conhecemos. Como uma outra pessoa pode te conhecer? Ninguém pode nos conhecer, ela apenas nos imagina como somos. Mas não tem nada a ver com a nossa realidade. Meus filhos estão aí. Na verdade, eu não conheço meus filhos. Eu conheço a imagem que eu tenho deles na minha cabeça. Aquela pessoa lá é fora da minha cabeça. A realidade é outra. Mas eu faço ter uma imagem dos meus filhos. Assim como de qualquer outra pessoa. Ana Maria Colucci. O fato de falar em público, deve ser o fato de ter medo de falar em público, é sinal de baixa autoestima? De certa forma, sim, Ana. Porque a preocupação de falar em público, você não tem medo de falar em público. Você tem medo do julgamento que o público pode ter sobre você. Aí você fica preocupado que vão te julgar mal. Se ele julgar mal, você pode dar uma de Pascal, ou uma indiferença pacífica, a maior das virtudes, ou dar uma da minha cliente lá comprando baldes. Cleiton diz, quando eu paro de me importar, o sofrimento acaba na hora. Isso, Cleiton. E quem te obriga a se importar? Alguém obriga você a se importar? Bota uma arma na tua cabeça? Se importa, Cleiton, se importa, Cleiton, não.
As coisas só têm a importância que nós lhes damos. A Kátia diz: existe uma diferença entre o que pensamos que somos e o que realmente somos. Kátia, nós não somos, nós só estamos. Imagine o seguinte, uma cebola. Você tira a casca, tira uma camada, vai tirando outra. O que sobra no final? Nada. Nós somos esse nada. O meu filho Rony pergunta: nós nos conhecemos ou conhecemos o nosso ego? A imagem que você tem de você é o teu ego. Eu sou isso, eu sou aquilo. E tem muitos erros aí nessa avaliação. Você diz, eu sou auditor fiscal. Não, você não é auditor fiscal, você é o Rony. Você não nasceu como auditor fiscal, provavelmente não vai morrer como auditor fiscal. Ser auditor fiscal é um trabalho que você tem. Você não é nada. Nós não somos, nós estamos, filho. A Malu diz, seria muito bom se os que falam mal de nós vissem suas lives. Malu, você não disse que ia comprar balde? Qual a importância que falem mal de você? Nenhuma. Nilza diz, nos ofendem pelo desrespeito e não pelo xingamento. Nilza, é você que é desrespeitada ou o teu ego? A imagem que você tem que é atingida. Não é você que eles desrespeitam. A tua imagem, o teu ego, eu sou uma pessoa correta. Aí a pessoa diz que você não é correta, você fica ofendida. Não tem nada a ver com isso não, Nilza. Ignora isso. Não tem nada a ver com a tua realidade. É a opinião do outro, não tem nada a ver contigo. Quando você aceita o lixo emocional das outras pessoas, esse lixo passa a ser seu. Se você não levar para o lado pessoal, você vai estar imune, mesmo no meio do inferno. Quando você leva as coisas para o lado pessoal, se sente ofendida e sua reação é defender suas crenças e criar conflitos. Da mesma forma, o que quer que você sinta e faça é apenas uma projeção da sua perspectiva pessoal, um reflexo dos seus próprios compromissos. Clayton diz aqui, acredito que devemos apenas nos importar em ter uma boa educação, humildade e muita força para trabalhar. Clayton, tá bom, eu concordo contigo, mas você não está fazendo vestibular para santo. Seja quem você é. Tudo isso é politicamente correto, mas seja quem você é. Claro que você sempre pode melhorar, mas primeiro se aceite e depois passar a melhorar. Não é importante para você o que os outros pensam sobre você. Então você não deve levar nada para o lado pessoal. Nem elogios, nem críticas. Se você realmente sabe quem você é, a opinião dos outros não tem como afetá-lo. Assim sendo, não há necessidade de ser aceito. Não há necessidade de alguém ficar te dizendo o quanto maravilhoso você é. Não leve as coisas para o lado pessoal. O que quer que você pense, o que quer que você se sinta, eu sei que é problema seu, não meu. É a forma como você vê o mundo. Não se trata de nada pessoal, pois você está lidando consigo mesmo e não com a outra pessoa. Os outros vão ter outra opinião de acordo com o sistema de crenças delas. Portanto, nada que pensam sobre mim corresponde a mim, mas corresponde a eles. Vamos ver. Matilde não falou nada, só entrou. Quando realmente enxergamos outras pessoas como elas são, sem levar para o pessoal, nunca podemos ser feridos pelo que elas dizem ou pelo que elas fazem. Mesmo que os outros mintam para você, não tem problema. Eles estão mentindo porque têm medo. Tem medo que você descubra que eles não são perfeitos. E é muito doloroso tirar essa máscara social. Quando você torna um hábito forte de não levar as coisas para o lado pessoal, você vai evitar um montão de aborrecimento na tua vida.
tua raiva, ciúme, inveja vão desaparecer. E até mesmo a tristeza vai se dissolver quando você aprender a não levar as coisas para o lado pessoal. Nada é pessoal. Eu gosto de filme de gangster e de vez em quando o cara pega a metralhadora, dá uma rajada no outro. Olha, não foi nada pessoal, são só negócios. A Ívria diz que professor, lado pessoal faz toda a diferença. A Elizabeth diz como fazer no caso de ser ofendido diretamente e xingado. Não fica difícil não levar para o lado pessoal? Como agir? Como agir é não levar para o lado pessoal. A pessoa te xingou disso ou daquilo. Você é isso ou aquilo que ele falou? Sim ou não? Se for sim, por que ficar ofendida? Se não for, por que ficar ofendida? Não faz sentido ficar ofendido. Isso não é o que você é o que ele pensa que você é. Às vezes nem pensa, só diz. O Rony diz, o negócio é estar com a consciência tranquila, em paz conosco mesmo, e assim ficamos em paz. Aí ele acrescenta, meu filho é intelectual e poliglota. É, poderoso chefão, assim, ó, nada é pessoal, aí ele dá um tiro no rival. E ele bota just business, só negócios. A Ívria diz que hoje ela entende bem isso, é libertador. Mas antes era difícil, né, Ívria? Eu me lembro. Sugestão para vocês. Coloque no seu GPS. Nada é pessoal. Aí você vai encontrar o caminho para a paz de espírito. Alguma pergunta? O nosso tempo está se esgotando, eu tenho que parar por aqui. Por exigência do Instagram. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos aproveitar o tempinho que sobra. Ah, sim. Obrigado, Rony. Eu passei a fazer uma promoção sugerida pelos meus filhos. Quem quiser assistir uma aula minha na quinta-feira, é só mandar um zap, ele vai botar o telefone na tela e essa aula é grátis. É uma aula de degustação. Se você gostar da aula, aí você se inscreve no curso e paga, claro, as aulas, a mensalidade. Então, uma aula grátis, o telefone vai aparecer na tela e as aulas são tidas como muito boas. Eu acho muito boas também. O pessoal está agradecendo, o Rony já botou o telefone. É só mandar um zap para esse número, assim, eu quero participar. Brenda, você chegou no final, Brenda. Só para você é oi e tchau. A live começa às 5 horas. Na próxima terça-feira, nós vamos dar continuidade desse assunto e provavelmente vamos esgotar na terça-feira e começar outro assunto. O telefone é 21, Rio de Janeiro, 99116 1999. 21, que é Rio de Janeiro, tem gente de outros locais aqui, 99116 1999. A Kátia diz que as aulas são transformadoras. A Cláudia Rosenthal diz que ela adora as lives e as aulas. E a mãe está vendo com ela. Um beijo para tua mãe, Cláudia. Júlia, boa tarde, boa tarde. A Ana Elise pergunta, as lives estão no YouTube? Estão gravadas, sim. Sueli agradece. Brenda, você pode assistir depois no Instagram ou no canal Psicólogo Embinder do YouTube. Queria agradecer a presença de vocês, a participação. O Rony está lembrando aí, Giovânia fez a aula de degustação. Foi ontem, né? Foi. Abraço, Silvinho. Agradecendo então a participação de vocês. A participação de vocês me ajuda muito nessa dinâmica. Desejando que todos fiquem na paz, aproveitem
o feriadão. A Giovânia diz que fez aula de degustação, foi muito proveitosa. Um beijo para vocês. Fiquem todos na paz. Tchau, pessoal.